Bom dia, turma. Bom dia a todos. Esse é o First Coffee, mais uma vez, só com pessoas incríveis que a gente admira demais. Tá sendo muito produtivo estar aqui com todo mundo e hoje é especial demais porque a gente está gravando. Eu falo que para a gente poder fazer, né, algo bom na nossa vida profissional, nós temos que também pensar na nossa vida pessoal. Eu acho que o First Coffee está fazendo muito isso com a gente. Está fazendo a gente refletir, está fazendo a gente ser pessoas melhores. E esse é o intuito e o objetivo que eu trouxe aqui. Passar uma hora e meia que a gente passa aqui para a gente se desenvolver como pessoa. Porque se a gente se desenvolve como pessoa, nós se desenvolvemos como bons profissionais também. É claro isso, sempre a gente fala isso na nossa equipe, a gente preza muito isso aqui. Você quer ser um profissional melhor? Seja uma pessoa melhor. Uma coisa puxa a outra, não tem como você ser um profissional melhor se você não é uma pessoa melhor. Então eu vou trazer algumas reflexões aqui, tá aberto, não tem, a gente pode ir mudando a pauta, não tem pauta, tá? A pauta é não ter pauta, para que a gente consiga ir mudando e conversando sobre diversos assuntos. Hoje nosso First tem um sabor diferente. Nós vamos gravar um episódio do nosso podcast e juntos explorar uma forma de sermos profissionais e pessoas melhores. Uma forma melhor de pensar, uma forma melhor de tomarmos decisões. E eu vou começar inspirado num livro que chama Seeking Wisdom. Não sei se alguém já leu, que é do Vamos Beber na Fonte, de Darwin, Munger, Psicologia, Neurociência, Erros Humanos. É um livro sensacional, Seeking Wisdom, e ele fala muito sobre a nossa forma de pensar, nossa mentalidade e nossa forma de tomar decisões baseado em desenvolvimento pessoal, refletindo no nosso desenvolvimento profissional. Eu vou fazer a pergunta, depois eu explico por quê. Se você fosse obrigado a deletar todos os aplicativos do seu celular, exceto um, qual você manteria e por quê? Rapaz, de cara, o WhatsApp para manter contato com as pessoas que eu amo. Bloco de notas. Porque o bloco de notas é onde mantém a minha vida financeira. Diário. Falo com ele pra caramba. ChatGPT. A Bela respondeu por mim, né? É porque hoje ele é meu conselheiro amoroso, ele é meu parceiro de vida, ele é tudo pra mim. Acredito que o WhatsApp também para manter as conexões da vida e profissional. Cara, eu tenho um aplicativo da Bíblia, é onde eu faço minha leitura diária, então eu penso que esse aí eu deixaria. Para mim com certeza seria a agenda, porque sem ela eu não sabia para onde eu iria no dia, então não adiantaria o WhatsApp para manter contato sem a agenda para saber onde que eu iria. Eu tô com o Gustavo também, a minha agenda é o meu guia do dia, então acho que sem ela eu não consigo. Pensei a primeiro momento o WhatsApp também por comunicação, mas eu sem minha agenda também não sou ninguém, então acho que eu manteria minha agenda. Seria o WhatsApp, porque hoje todos os contatos, todas as parcerias, a maior comunicação é por ali. Então, eu manteria o WhatsApp com certeza. Eu fico com a agenda também. A agenda dá um norte do que a gente vai fazer naquele dia. A princípio também seria o WhatsApp, mas pensando bem, a agenda consigo organizar a rotina, a cabeça e saber quais são as demandas para aquele dia. Primeiro é muito louco, né? Porque parece um negócio muito simples, mas é impressionante como a gente é dependente de celular, né? Eu pensei já em WhatsApp, em agenda, acho que os dois são muito importantes. Nossa, mas eu não sei se eu tenho Se a vida dependesse só do celular e eu não pudesse ter mais nada no computador, por exemplo, talvez eu manteria meus aplicativos de jornal ali e o navegador de internet para entrar no jornal, porque eu gosto muito de ler diariamente, eu leio bastante jornal, 3, 4 jornais por dia. Vamos supor que o computador existe, que a gente tem outras ferramentas, então eu acho que o WhatsApp é para comunicação. Eu não sou um cara muito de ligar, eu acho que o WhatsApp é para manter o calor humano ali, pelo menos do contato com alguém. Tô na mesma linha do bloco de notas, mas eu uso Notion. Lá tem tudo, então eu tenho, por exemplo, dentro do Notion uma área que chama Mente do Fernando. Lá tem as minhas ideias de projetos futuros, as ideias para os meus projetos em andamento, os detalhes de network, tudo que eu faço no dia a dia eu anoto no Notion. Então eu manteria ele, porque ali eu conseguiria refazer até a minha agenda e o WhatsApp se eu perdesse. Eu com certeza agenda, mas eu também, sem hipocrisia, pensei no Instagram por um instante. Não vou negar, mas a agenda realmente ela norteia o Instagram pela comunicação e às vezes eu tenho muitos contatos ali que eu não tenho no meu WhatsApp. Então eu acho também uma ferramenta muito fácil para você manter contato, para você
tá vendo o que os seus familiares, os seus amigos, às vezes distantes, estão fazendo. Então, isso também me aproxima, mas a agenda, com certeza, para o ramo profissional, ela é fundamental. É uma reflexão que a gente faz aqui muito no Instituto, com os alunos, quando a gente dá aula, quando a gente dá palestra, é de 0 a 10, qual que é a sua nota pessoal? Né? Se a gente parar para pensar, baixar a cabeça e falar, putz, de 0 a 10, como que está meu nível pessoal hoje? Eu faço atividade física, eu durmo bem, eu medito, eu controlo minhas emoções, eu controlo o que passa na minha mente está preocupada com o futuro, está remoendo o passado, eu estou brigado com alguém, eu preciso resolver as pazes com alguém da minha família, eu preciso falar eu te amo para alguém que eu não falo. Dá uma nota, de 0 a 10, como é que está o seu nível pessoal? Deu essa nota? Pensou esse número na sua cabeça? A sua nota profissional sempre vai estar abaixo dela. Sempre. Nunca a sua nota profissional passa a sua nota pessoal. Então as pessoas estão muito preocupadas em se tornar profissionais melhores. Todo mundo que está aqui quer se desenvolver como profissional, quer ganhar mais, quer construir mais empresas, quer gerir melhor, tá tudo bem. E as pessoas esquecem que quem puxa a nota profissional é a sua nota pessoal. Então, cuida mais do seu nível pessoal, tenha mais autoconhecimento, autodesenvolvimento, que consequentemente a sua nota profissional voa. A nota pessoal sempre vai estar maior do que a sua nota profissional. Por isso que eu tentei nortear para um podcast especial aqui nosso de café da manhã com os membros do First, para que a gente consiga refletir isso. Esse primeiro aquecimento aqui seria um raio-x emocional, porque o objetivo disso é mostrar o que é essencial para cada um. A escolha de um único aplicativo revela seu estilo de vida, seus valores e as suas prioridades. Então, por exemplo, se alguém mantém o WhatsApp por conexão familiar, tá? Alguém mantém o ChatGPT, alguém mantém o Kindle para leitura, tá? Alguém mantém a agenda para organização das suas tarefas profissionais. Tá? Então isso mostra muito e desenvolve muito o seu autoconhecimento. Então entrando nisso, nós vamos entrar ali você num bloco agora que é você como projeto. Tá? As pessoas planejam sua empresa, mas raramente planejam a sua própria vida. Então o empreendedor também precisa de um desenvolvimento, de um plano de desenvolvimento pessoal. Empresas investem milhões em planejamento estratégico. E qual é o seu plano estratégico pessoal? Vou fazer algumas perguntas, depois a gente faz a reflexão no final, tá? Então a primeira pergunta é, o que você está construindo que ainda ninguém viu? Sem dúvida o meu legado. É algo que não é para hoje, mas eu acho que é o que eu vou deixar para os meus filhos. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa só percebe depois que a pessoa já se foi, que é o que a gente está deixando. Então, eu espero que ele seja bonito para quem ficar para ver a minha história. Então, esse é o que eu quero deixar. Vou fazer uma segunda aqui, ó. Essa aqui é profunda, hein? O que em você precisa morrer para o novo nascer? Eu me considero uma pessoa de negócios, que gosta de gestão, gosta de pessoas. E, ultimamente, tem aumentado bastante as pessoas que dependem da minha liderança. E, em que pese eu goste muito de ser um líder, tudo, e ser uma pessoa humana, eu tenho me mostrado muito estressado. E eu estou precisando matar essa pessoa estressada que dá algumas respostas reativas em todos os pontos. Tanto no trabalho, tanto no escritório, em outras questões, mas isso também está refletindo na minha família. Então eu tenho sido reativo em diversos pontos e grosseiro com pessoas que não merecem. E aí eu estou tentando matar essa pessoa, mas tá difícil. O estresse do dia a dia tem dificultado o meu caminho. Mas isso eu tô... Perdão, pessoal. Eu tô tentando matar. Tá? Esse é o caminho. Né, eu falo isso também pra Lídia, né? Ó, eu tenho o primeiro pilar da inteligência emocional só, que é eu saber. Eu sei que eu tô com raiva. Pronto. Então, estou com a raiva em mim. Agora, o segundo pilar, que é saber lidar com a raiva, eu tô ainda em construção, né? Eu penso que você já tem um caminho no sentido de... Você falou, estou estressado. Você sabe o motivo do estresse. De repente, ali é a fonte. Né? É difícil. Eu passei por um período de depressão lá atrás, há 13 anos atrás,
E o pessoal falava pra mim, pô, é fácil, é só desligar o interruptor. Eu falava assim, então me mostra onde tá, porque eu não tô enxergando. Entendeu? Então, às vezes é isso, né? Ah, pô, é fácil. Eu tô falando aqui pra você. Vai lá, na sua fonte de estresse. Mas aonde tá, né? Eu acho que o que eu tenho tentado matar dentro de mim são coisas que drenam tanto a minha vida profissional, espiritual, quanto... Profissional, falei? Profissional, espiritual e pessoal. Eu sempre olho para esses 3 valores, para esses 3 pilares. Então, cara, será que eu preciso assinar todos os streamings mesmo? Então eu tô pensando, cara, às vezes é R$20 que tá drenando a minha vida, o consumo da minha vida ali no dia a dia. Será que eu preciso ter todas as amizades que eu tenho, ser realmente aberto a todas as pessoas e abrir minha vida para todo mundo? Então essa palavra, coisas que drenam a minha vida, tem batido bastante, até para eu ser mais constante nas coisas que eu não consigo, que eu começo e não termino. Então eu tenho feito isso, cara. Então eu tenho tentado matar coisas que drenam na minha vida para poder ser mais constante e sustentável nisso. Eu acho que assim, eu vou na mesma linha do Fernando. O alinhamento, eu sinto essa dificuldade na família também, especialmente porque a gente trabalha no mesmo local, no mesmo tipo de negócio, então às vezes gera esse problema a mais, né? Então quando a gente tem um problema, a gente às vezes leva do pessoal profissional, do profissional pessoal, e muitas vezes a gente fica, até eu faço, até por não conseguir expor muitas vezes algum tipo de sentimento, até por saber o meu perfil comportamental, eu guardo muita coisa, né? Então às vezes a Amanda fala, pô, mas será que você tá passando, como é que é, o que você tá sentindo, o que você pensa? E aí eu tento achar que está bem, normal, e querendo ou não, acho que não seria deixar uma coisa para trás, mas a gente ter esse... Será que precisa ser tudo alta performance todo dia? Será que a gente precisa estar em evidência todo dia? Será que a gente precisa ser o melhor todo dia? Porque chega uma hora que você fala assim, pô, não, hoje eu quero andar de chinelo, hoje eu quero ficar de boa, hoje eu não quero ser o melhor. E às vezes a gente tem esse ligamento nos 2 mundos, né, pessoal e profissional, que a gente até brinca com as pessoas que perguntam, mas como que é trabalhar junto? Eu falo, cara, é tudo junto. Tem hora que você tá na vida pessoal, mas tá falando de profissional. E na maioria das vezes a gente se cobra e se frustra porque tá falando mais de profissional do que de pessoal. Aí parece que a gente tá tentando amenizar ou deixar uma coisa de lado, como o Fernando comentou, de às vezes de ter uma resposta ou deixar o dia a dia ir passando, que na hora que você vai, puxa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então acho que na minha visão e no que eu sinto seria isso, de a gente poder entender que às vezes momentos eu não vou ser o melhor, né, mesmo querendo ser o melhor, e às vezes a gente se frustra por ter às vezes falhado com alguém, às vezes próximo, ou às vezes um cliente, por exemplo, um amigo, a gente fala, pô, mas poderia ter sido ali diferente, poderia ter feito diferente, porque a gente sempre quis ser o melhor, mas não necessariamente a gente conseguiu ser o melhor. Então acho que na minha visão é isso. Eu acho que o que precisa morrer quando você tem um negócio é a pessoa que tem a dificuldade de falar não, né? Ou a necessidade de agradar todo mundo o tempo todo. E isso é pesado, né? Então isso com o tempo vai se tornando um fardo. E quando você tem planos, e sim, quando você perguntou anteriormente quem tem projetos que ninguém viu, eu tenho vários. E eu fiz um exercício esse final de semana de colocar todos no papel, todos, nesse momento são 4, né, mas tem 2 específicos que eu quero desenvolver até o final desse ano, e aí eu fui apresentar para o meu sócio para falar, ó, isso aqui é um projeto que eu quero desenvolver aqui dentro da Foco, que é um segmento específico, desenhei, assim, 8 páginas de projeto, ele falou, eu nunca soube disso, eu falei, tem um monte de coisa que às vezes a gente não troca nem com quem está muito perto. E de repente ele olhou e falou, de tudo que você já me falou, isso aqui eu acho que é a coisa mais legal que a gente pode desenvolver aqui dentro. E às vezes o não falar por medo de julgamento, às vezes a gente não está falando nem aqui de... Sabe aquela história que você falou uma vez na palestra? A pior ideia ganha R$100? É mais ou menos isso. Às vezes a gente não fala até por esse medo de ser julgado. E o medo de ser julgado, às vezes, também está dentro da empresa. Não vou chamar a atenção daquele colaborador, porque pode ser que ele fique chateado comigo, pode ser que ele não entenda o que eu quero dizer com isso. E, na verdade, eu estou entendendo que, às vezes, isso atrapalha o crescimento, isso atrasa o crescimento. Então, eu acho que o que tem morrido, né, e até isso gera muito estresse, porque quando você não vai cobrar e você pega essa carga para você não vai falar, isso você pega essa carga para você, você não vai falar para ele fazer e você acaba fazendo. Você fica muito mais estressado e o não falar te prejudica mais, né? E aí a gente vai entrando nesse ciclo.
Então, eu acho que é o posicionamento, é falar, deixar claro, é falar não quando tem que falar não, é explicar quando tem que explicar, é cobrar quando tem que cobrar. Então, acho que é essa postura de separar a necessidade de agradar o tempo todo. Na verdade, você só está sendo profissional, né? Então, duas, eu acho que pessoas que eu estou tentando deixar de lado. A primeira, eu sempre me considerei, né, e sempre fui um cara muito ambicioso. E isso hoje eu vejo mais, né, eu sempre via como algo que move, né, que você tem um objetivo, você tem um caminho e isso vai te movendo. Só que eu tenho, por ser jovem, eu tenho uma visão de tempo diferente. Então, assim, eu acho que tem que acontecer em 6 meses e, às vezes, está planejado para 2 anos. Então, isso, e com as redes sociais, gera a partir de comparação, tá? Então, hoje, isso vem mais me atrapalhando, mais me tirando do momento presente do que me direcionando e me ajudando. E o segundo ponto entra no que o Rodrigo comentou. Eu sou uma pessoa muito disponível para amizades, parte profissional. E tem pessoas, cara, ótimas que utilizam disso da melhor forma, mas tem outras pessoas que utilizam isso pro lado ruim, com chantagem emocional, né? Pô, você não tá mais saindo comigo, você não tá mais, né, me atendendo. Cara, não é porque eu não quero, porque eu tô, né, te deixando de lado, porque não dá tempo, tem outra coisa para fazer. Então, isso também entra na parte que o Rodrigo falou, que, cara, vem me drenando e eu tô cada vez mais tentando tirar essas 2 pessoas aí da minha vida, né? A gente falou aqui num coffee do sim óbvio, né? E eu vinha trabalhando isso na terapia, porque eu também sou uma pessoa que sou muito disponível, sou do relacionamento, não conseguia falar não para as pessoas. Isso estava me drenando, estava ficando nervosa, estava ficando porque puxava para mim as coisas, enfim, isso foi somando. E aí naquela semana que a gente falou do sim óbvio, eu falei, vou fazer um treinamento aqui. Sempre que alguém me perguntava uma coisa, veio na cabeça o sim? Se não, não. E comecei a falar não para várias coisas. E é libertador a leveza. Porque não era pra mim, aquelas coisas não eram minhas. E eu ficava pegando pra mim. E isso atrapalhava as coisas que eu devo fazer, do nosso negócio, né? É libertador. Aí as pessoas falam, mas pô, você não tá indo mais nas coisas. Até a Isa falou, eu não queria no aniversário de uma amiga. Eu não fui no aniversário de uma amiga porque eu não queria. Depois que a Isa falou aqui, eu não tava querendo. Eu falei, eu não vou nas coisas que eu não quero mais, né? E isso vai fazendo um bem, e parece que as coisas estão fluindo até melhor nos negócios. Eu também trabalho em família, né? Também trabalho com meu marido. E a gente começou a ver que a gente estava falando o dia inteiro de trabalho, né? Quase não falando da vida pessoal. E a gente conversou bastante de falar, peraí, né? Vamos tentar? Não dá para separar, a gente sabe, né? Mas tentar e falar um pouco dos planos em conjunto, então, porque os nossos planos pessoais acabam encontrando com os da empresa, não tem jeito, né? E aí você vê, quando você tem a clareza de enxergar as coisas, tudo flui melhor. O falar o não, de deixar de ser uma pessoa estressada. Tive uma época também que eu tava dando patada até na minha família. Assim, pra quê, sabe? Porque eu tava estressada com coisa do trabalho, né? Eu tive que deixar o ego de lado e deixar um negócio que não era mais rentável, mas eu tinha... Pro meu ego era melhor, porque eu era mais bem vista, porque, enfim, Instagram e tudo mais. Essas besteiras que depois a gente vê que não tem nada a ver, né? Mas enfim. Mas eu tive que deixar isso para fazer alguma coisa que fazia mais sentido para mim, que hoje eu sou extremamente feliz. Por que eu não fiz isso antes, né? Não fiz antes porque a gente tinha que passar por aquilo, né? Tudo é um porquê na vida, não tem jeito, né? Aprendizado. Mas quando você passa a ter esse autoconhecimento, pelo menos eu sei o que eu não quero. Aceitar é um pouco difícil, mas pelo menos saber o que não quer já é meio caminho andado, né? A gente falou no último café da manhã do livro Essencialista e como a gente descobrir em fazer menos, porém melhor. Esse é o básico do livro, né? Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. E reger isso na minha vida, eu realmente... Eu li agora, quando a gente foi para a Patagônia, pela segunda vez, o livro Essencialista, e eu comecei a colocar um pouco mais em prática isso. É uma coisa que eu quero deixar de lado no meu pessoal também, profissional, para tentar trazer isso. Deixar o meu ego de lado, o ego é seu inimigo, e tentar, né, se não for um sim, o resto é não. Acho que isso é nas decisões da vida, né? Tomar decisões da vida. Eu quero falar 2 coisas só aqui para a gente ir para um outro
Vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre inovação, dinheiro, vamos falar sobre inteligência artificial, futuro, mas para fechar aqui a gestão da sua melhor versão, fazer mais um bloco aí de 10 minutinhos. Tudo é sobre pessoas. Talvez se alguém aqui está pensando assim, cara, eu queria estar fazendo um pitch da minha empresa, eu queria estar falando o que eu faço, né? Eu queria estar vendendo. Eu não falei aqui que eu vendo isso, que eu vendo aquilo, que eu presto esse serviço, tá? Mas se as pessoas entenderem que Dale Carnegie, 1950, pessoas compram de pessoas, ninguém compra o serviço, ninguém compra. Então, se nós estamos falando aqui de ser pessoas melhores, nós estamos falando basicamente de negócios, nós estamos basicamente falando de vendas, nós estamos fazendo o seu serviço, fazendo o seu branding, nós estamos fazendo o seu storytelling, nós estamos fazendo isso, estamos conversando disso e genuíno, e real, não forçado, está fazendo a gente se refletir. A gente vê quando o podcast está sendo bom, quando a gente fica um pouco em silêncio. Porque você quer ficar falando muito, tá todo mundo querendo fazer pitch. Agora você fica em silêncio e fala, meu Deus, peraí, acho que eu estou refletindo um pouquinho mesmo. Eu estou pensando em algo, né? Falei isso com a Grace, falando que ó, quando a gente dá uma palestra, a gente não quer fazer com que o aluno, né, a pessoa que está lá ouvindo a palestra, os nossos alunos aqui do curso, saiam motivados. Eu quero que ele saia reflexivo, eu quero que saia até meio puto. Nossa, cara, preciso fazer isso mesmo, sabe? Preciso pensar nisso, preciso mover isso. E esse é o objetivo, tá? Da gente se desenvolver como pessoa. Então, pensando aqui na gestão da sua melhor versão, gestão de pessoas começa por você. Então, time só cresce se líder cresce. Então, uma perguntinha pra gente ser rápido agora, 30 segundos cada um, porque são 3 perguntas. Qual foi o maior erro de liderança que você cometeu nos últimos 12 meses? Contratei errado. Contratei no impulso, porque precisava de uma pessoa para dar vazão a uma demanda, e a pessoa se vendeu muito bem na entrevista, a minha bússola ali não funcionou muito bem, não peguei os problemas que ele tinha, e contratei, e assim, em um mês eu tive que dispensar. Então, me custou caro, né? Porque aí eu fiquei sem a pessoa, acabei gastando, investi meu tempo. E foi um erro de liderança ali, de ter pensado um pouquinho melhor antes de ter feito a decisão. Acho que pior que a Mari foi ter contratado errado e ter demorado para demitir. Aí, acho que o erro é dobrado. Então, talvez nesse último ano ter demorado para desligar, né? Ter contratado errado e ter demorado para desligar. Eu ia seguir essa linha, né, que a Grace puxou aqui. Eu acho que não está nos meus últimos 12 anos, mas sem dúvida o meu maior erro de liderança profissional na minha vida foi ter demorado muito para desligar algumas pessoas. E às vezes isso é muito louco, porque às vezes a gente se cobra como líder. Não, eu tenho que dar o feedback, eu tenho que dar o apoio. Eu preciso ser humano, preciso entender o lado da pessoa, mas pô, tem um limite, né? E, pô, qual é esse limite? Cada negócio tem uma velocidade, né? Isso é muito peculiar, assim. Talvez para a Grace vai ser um, para a Mari vai ser outro. Para mim, certamente foi outro, porque eu demorei bastante tempo também para desligar algumas pessoas. E é ruim, porque a pessoa ruim, ela contamina o ambiente, ela vai contaminando o ambiente e vai se tornando um negócio, um efeito cascata horroroso para a equipe. Cara, eu acho que o pior erro meu também, não foi nos últimos 12 meses, foi um pouco antes disso, foi às vezes ter segurado muito algumas pessoas que eram erva daninha, assim, pra equipe, pra cultura, é brabo. O meu foi ter aceitado alguns contratos com erro de cultura do cliente, que a gente tem que ver se a gente aceita ou não, precificação e principalmente ter mantido esses contratos até hoje, que a gente está tentando rescindir, está vendo a melhor forma, mas está minando bastante tanto a minha energia, me deixando estressado, e também da minha equipe. Um dos maiores erros é ter negligenciado alguns processos internos, né, de dentro para fora. Então acho que isso, querendo ou não, atrapalhou bastante. Falta de coragem para tomar as decisões e, às vezes, seguir o meu mindset e saber que quando você precisa tomar decisões, você tem que seguir o seu heart set, né? Porque a nossa mente mente, nossa mente fala coisas pra gente que não é verdade, nossa mente erra, engana, mas o coração, o heart set, nunca engana. Então, várias vezes eu tomei decisão baseada no mindset e eu deveria ter escutado meu coração e tido coragem para tomar essa decisão.
Cara, eu penso que muita gente falou dos colaboradores, mas também a demora para poder demitir algum cliente também, que eu acho que é especial, né? Porque a gente fica com a energia muito travada com alguns clientes que acabam não adotando das nossas metodologias. Então, penso que quanto menos tempo a gente demorar também para demitir os clientes, mais prósperos nós vamos ser também como empresa. Até nessa linha que o Neto falou, e a gente já teve esse caso aqui recente, mas, por outro lado, acho que essa demora gera por conta de uma zona de conforto nossa, né? Ah, tá indo, tudo bem, ele vem aqui, eu falo, faz isso. Então a gente precisa quebrar um pouquinho isso, né? E realmente, você fala demitir um cliente, no nosso caso, precisa. E é libertador. Eu vou fazer uma pergunta reflexiva e uma outra pergunta que eu quero que a gente responda, tá? Então, você contrataria alguém como você para liderar a sua empresa? Essa é reflexiva. E aí, a pergunta que eu quero que vocês respondam é: o que você gostaria que seu time dissesse sobre você quando você não está na sala? É difícil ficar do seu lado, né? Sempre. Alguém que trocar de lugar. Sim, eu contrataria uma pessoa como a mim mesmo, porque eu acredito muito no meu potencial, eu tenho investido no meu conhecimento, e sim, acredito muito que eu sou um bom líder, sou uma boa pessoa e contrataria com certeza. Agora, esqueci. O que você gostaria que seu time dissesse sobre você quando você não está na sala? Então, isso acho que entra até na pergunta anterior, que é um dos erros que eu cometo como líder, que a gente quer ser uma pessoa bem falada, uma pessoa boa, uma pessoa querida, né? Então, o que eu gostaria é que eles falassem: putz, o Rodrigo é um cara muito legal. Nossa, o Rodrigo é um cara que ele é um bom líder pra gente. Nossa, como eu gosto do Rô, enfim. A gente busca essas palavras de afirmação e essa afirmação. Isso acontece de fato e por isso a gente negligencia muitas coisas e acaba deixando coisas passar, acaba sendo um líder muito bonzinho muitas vezes que se perde no meio. Então, isso é o que eu quero, mas acho que é o que não deveria fazer. Então, o que eu deveria fazer, às vezes, ser um cara um pouco mais, não duro, mas líder mesmo, saber na hora de tomar uma decisão correta e não negligenciar tanto para ser aprovado. Cara, eu não contrataria uma pessoa como eu, primeiro porque eu sou um cara que gosta de estar em contato com muitas pessoas. E se a pessoa for igual eu e tiver contato com muitas pessoas, na maioria das vezes pode ser que ela deixe de fazer alguma coisa que também é importante. Mas assim, eu acho que eu vou na mesma linha do Rodrigo, porque a gente quer ser bem falado, quer que as pessoas falem bem, mas indo ao contrário do hard set, às vezes a decisão ela não passa pelo sentimento. E quando a gente tem alguém, como elas comentaram, às vezes de demorar para demitir, eu também passei por isso de contratar, ou às vezes ter uma urgência, precisar de alguém, e às vezes você, eu preciso que resolva rápido, mas não era essa pessoa. Então eu acho que assim, a gente tem que, às vezes, ser justo. E a justiça, por um lado, às vezes nem sempre vai ser tão legal, que um lado que não for agradável para ele vai ser tudo ruim, para o outro você vai ter a sensação de ser justo, mas como empreendedor, acho que ele tem que pensar em vários cenários, não só no micro, mas no macro, às vezes num financeiro, às vezes num pessoal, num profissional, ou num parceiro que vai estar do lado, que vai ser impactado, igual vocês comentaram, por uma coisa negativa de uma pessoa que está ali, mas não deveria estar ali. Então acho que na minha visão foi isso. Eu queria que as pessoas dissessem que o mar é sistemático, mas o mar é justo e ele é correto nas decisões. E eu acredito que, pelo menos é o que eu tento fazer, além de ser justo, é fazer com que todo o time cresça. Porque eu acredito muito nisso, que juntos a gente consegue fazer muita coisa, crescer, realizar os sonhos. Então, nossa empresa tem que ser um porta-aviões, onde vários aviões estão ali prontos para decolar. Então, sei que deve falar que eu sou sistemático, da parte chata, mas justo. Gostaria que eles falassem que eu sou justo. Eu acho que as pessoas têm que enxergar nós não só como nós esperamos que elas enxerguem, né? Porque então a gente está olhando muito para o nosso ego, né?
Então, acho que a linha que o Mário comentou de as pessoas enxergarem a gente como pessoas justas seria o objetivo de tudo. E em relação a ter uma pessoa muito similar à minha pessoa dentro da empresa, eu acho que vai muito de acordo com a questão de ter pessoas que pensam juntos como sonhos, mas não como idealizadores ali dentro do projeto. Então, quanto mais visões diferentes, melhor na minha visão. Então, eu acho que eu não contrataria alguém igual a mim na empresa, sim uma pessoa diferente, mas que compartilha dos mesmos sonhos. Cara, eu apesar de concordo com o Mário, de buscar alguém melhor, mas eu me contrataria de olho fechado, né? De olho fechado. Também na linha até do que Rodrigo, Franklin, o Mário e o Neto falaram, cara, a gente quer agradar, e eu tenho muito disso, chamar a equipe e tal, mas acho que a palavra que eu queria que eles falassem quando eu não estivesse lá, pô, Alexandre, é exigente, mas é justo, né? Acho que justo é o equilíbrio de tudo. Bom, eu acho que da minha parte tem duas respostas, né? A do Rodrigo e a do Franklin são duas respostas diferentes. Eu vi assim, se eu não me contratar para uma empresa X, acabou, né? Ninguém vai me contratar. Se eu mesmo não me contrataria, acabou. Mas, ao mesmo tempo, contratar para minha empresa hoje, acho que não faria sentido, porque eu tenho muita visão do Neto de complementariedade, né? E não ser, né, uma visão, uma cabeça só dentro da empresa. E aí, o que eu gostaria que as pessoas dissessem sobre mim quando eu não estou na sala, com certeza a palavra confiança, eu confio no Gustavo, qualquer variedade dessa, porque é como eu me coloco para as pessoas, cara, ó, se precisar pular na bala, a gente pula junto, se precisar, cara, eu preciso de você, né, a gente precisa fechar um projeto aqui, eu preciso da sua ajuda, conta comigo. Eu também fico meio assim, de contratar alguém igualzinho eu, não sei não, acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente ia ter vários problemas ao longo do dia, sabe? Acho que igualzinho não dá, não. Mas alguém que tem os mesmos princípios, assim, eu tenho algumas qualidades que eu sei que eu tenho e eu gosto quando as pessoas reconhecem isso. Eu sou metódica igual o Mário. Eu gosto. Nossa, você é metódica, hein? Pra mim é um elogio, adoro. Sou mesmo. Sou organizada, sou metódica, né? Então isso pra mim faz bem, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu gosto quando as pessoas falam, você é muito organizada, é muito metódica. Eu falo, obrigada, adoro. Então, pode ser isso, quando eu não estou na sala, adoro, pode falar isso, né? Mas aí a parte de contratação, teria que ser alguém com algumas características parecidas comigo, mas teria que ser melhor que eu, porque tem algumas coisas que se fosse igual, a gente ia se bater o dia inteiro, eu ia se funcionar, entendeu? Então, não ia dar certo, não. Eu também tenho essa linha de raciocínio. A pessoa não poderia ser 100% igual eu, porque senão eu acho que tem que somar. A pessoa tem que vir para somar um outro sócio que tem ideias diferentes para a gente poder crescer. Porque, de repente, a gente tem uma visão, uma cultura de olhar só para um lugar. E aí, quando você traz outra pessoa, ela, de repente, te mostra. Claro que tem que ter o compromisso, a responsabilidade que nós temos, no caso que eu tenho. O que eu gostaria que as pessoas falassem de mim quando eu não estivesse na sala? Como eu promovo as pessoas a pensarem, a mudança? Então, o que eu quero que as pessoas falam? Que eu fiz elas pensar e agir. Ser coach é isso, né? Então, eu tenho que fazer que elas que saiam dali e falam que eu fiz ela pensar e agir. E, principalmente, que elas são mais leves. Porque eu acho que quando a gente entra, seja no profissional, a gente vai se deparar com o pessoal, porque não tem pessoal, igual a gente já falou aqui, profissional sem o pessoal. Então, quando a pessoa entra num processo de autodescobrimento, de melhoria, ela tem que melhorar em si primeiro. Então, eu quero que a pessoa fale que eu deixei ela mais leve, com certeza, e com novos sonhos, talvez, quem sabe. Eu contrataria também, viu, Rodrigo? Eu contrataria porque eu acho que eu sempre fui muito comprometida, desde muito novinha, desde quando eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E hoje a gente tem falado muito sobre a busca por pessoas, né, por equipe que tenha esse senso de comprometimento, de entrega, de início, meio e fim, que se comprometa independente de, né? Então, eu acho que eu contrataria uma pessoa como a Grace, talvez um pouco mais brava, um pouco mais firme ali, mas contrataria sim. E o que eu gostaria que as pessoas falassem eu me considero muito justa, então eu acho
se de alguma maneira, né, gostaria que elas falassem que eu contribuí com o crescimento profissional delas, sem ser injusta mesmo. Acho que olhando para os valores mesmo de cada um. A pergunta de se você contrataria você mesmo, ela tem várias nuances. Assim. Primeiro, obviamente, não existe nenhuma pessoa igualzinha a você. Mas eu acho que quando o Mário pergunta assim, pô, você contrataria alguém como você? Eu pensei direto em valores e cultura. Assim. Eu pensei zero na minha forma de pensar. Então, quando você pensa em valores e cultura, é óbvio que sim. Eu sempre parto da premissa que é first who, then what. Primeiro, a pessoa tem que ser ética perfeita, comprometimento impecável, ela tem que ter... tem que se doar para o negócio e tal. Então, eu acho que isso é importante. Então, sim, eu me considero essa pessoa em tudo que eu faço, então sim, eu contrataria, pensando nesse aspecto, uma pessoa como eu. Agora, pensando no aspecto racional, lógico, de execução, eu jamais contrataria uma pessoa como eu. E eu acredito muito no princípio da diversidade e da complementaridade. Assim, eu sou um cara extremamente racional, cara, metódico, eu sou planilheiro, para mim tudo é matemático, absolutamente tudo é fórmula. Absolutamente tudo tem que ser calculado. Então, quando você vê a pessoa que ela traz a nuance das provocações, às vezes mais subjetivas, é essa pessoa que eu procuro, porque é a pessoa que me segura, assim, me dá uma freada, fala assim, pô, não é matemático, calma aí. Nem tudo é isso. Né? E é verdade, assim, no final das contas, a planilha aceita tudo e a gente, no mundo real, ele é diferente. Então, pensando no aspecto, obviamente, técnico, prático, execução, eu não contrataria mesmo. Sobre o que eu gostaria que as pessoas pensassem ou falassem de mim quando eu não estou presente, está muito relacionado ao que muitos já falaram, assim, um cara duro, né, uma pessoa que cobra, mas que me fez crescer, sabe, que me fez ser uma pessoa melhor e que juntos a gente entregou muito. Então, eu acho que mais do que querer agradar e todo mundo gosta de mim e fale bem, às vezes a gente não quer que fale bem. O Bernardinho mesmo fala, pô, não quero que você fale bem de mim mesmo. Apareça e faça o seu melhor, é isso que eu vou cobrar de você todos os dias. E ele é o melhor no que ele fez e as pessoas falam muito bem dele, por isso, independente dele ser uma pessoa muito dura, eu acho que é por aí. Engraçado que eu tava vindo pra cá, no trânsito, e eu pensei exatamente sobre essa questão de... eu contrataria uma pessoa igual a mim. Ontem eu tive uma conversa com uma das pessoas que vai gerir um desses negócios. E a pessoa, mas você vai querer então que eu faça isso? Eu falei, né? Tipo, quando você está gerindo um negócio, você realmente precisa saber tudo o que está acontecendo ali para você ser um bom gestor. E eu falei, porque eu sou assim, eu sou extremamente curioso. Então, sem pensar muito, eu me contrataria por conta da questão da curiosidade. Tudo que eu preciso fazer, ainda que eu não saiba, eu vou aprender e eu aprofundo. E às vezes eu perco horas e dias aprofundando em determinados assuntos que eu não sei. Então eu sou o cara da planilha. Tem fórmulas que eu não sei, eu vou lá, eu aprendo a fazer. As planilhas eram para ser um negócio pequeno, fica enorme. E aí fica com muito mais informações. Eu faço o planejamento estratégico. Eu preciso estudar sobre planejamento estratégico. No final do ano foram mais de 3 meses aprofundando em material de planejamento estratégico. Que não foram colocados em práticas porque não tinha mais pessoas iguais a mim dentro dos negócios para falar, beleza, vamos fazer. E aí eu não tive braço para fazer junto. Então eu acho que eu contrataria porque, tendo essa curiosidade, ainda que seja parecido, consegue se complementar porque consegue dividir as tarefas, enfim, mas menos estressado. Então eu contrataria. Teria que ser menos estressado e menos chato. E aí, considerando que eu sou estressado e sou chato, o que eu gostaria que as pessoas dissessem quando eu não estivesse perto era... em que pese seja chato e estressado, ele é justo e é um bom exemplo como líder. Só isso. Bom, eu também me contrataria. Eu até me identifiquei muito com o que a Grace falou, porque eu me considero uma pessoa muito comprometida. Então, desde os meus 12 anos eu trabalho. E tudo que eu pego para fazer, eu me engajo. Então, acho que esse lado meu é muito positivo, né? Então, quando eu olho hoje para as empresas, para as pessoas, eu vejo as pessoas pouco comprometidas com aquilo que estão fazendo e muito imediatista e não querem se aprofundar. Então, eu acho que esse engajamento, essa coisa dessa busca e desse comprometimento que eu tenho com o trabalho, eu acho isso importante, eu acho um ponto bem positivo. Então, contrataria.
claro que com meus defeitos, né? Mas é isso. E a respeito, assim, do que eu gostaria que as pessoas falassem a meu respeito quando eu não estou, é que eu sou uma pessoa muito autêntica. E, às vezes, a verdade, a autenticidade pode machucar. Eu sei que isso é uma coisa que eu procuro não mudar em mim, porque é importante no momento em que você vai dar um feedback, em que você vai falar algo, às vezes porque tinha muita dificuldade, estou aprendendo isso. Às vezes, por querer ser aceita, por querer ser a boazinha e querer ser aprovada, eu omiti algumas coisas. Então, ao longo da minha caminhada, da minha jornada, eu percebi que a verdade, a autenticidade é muito importante. Eu gostaria que as pessoas vissem isso em mim e falassem isso quando eu não estou presente. Tipo, ela fala mesmo porque ela é autêntica, ela é verdadeira. É isso. Cara, eu sou muito atrasadão, né? Eu acho que eu ficaria pé da vida comigo se eu contratasse eu, que eu sou meio atrasadão. E um lado positivo é que, get the things done. Eu sou muito assim, executador. Me dá uma missão, vamos fazer acontecer. E não tem aquele pessimismo, não vai dar certo, não vai fazer. Não, eu vou fazer, só que eu não vou pensar lá na frente, não. Eu vou fazer o primeiro passo aqui, ó. Vou fazer o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E quando eu olho para trás, falei, caramba, olha tanta coisa que a gente já fez. Então, eu acho que falta isso, né? A execução, na hora de contratar, que nem o Mateusão falou, tem que contratar cultura, claro, aquele gráficozinho ali básico ali, ó, baixa performance, alta performance, baixa cultura e alta cultura, né? Então a gente tem que sempre estar no alta cultura, mesmo que o cara é baixa performance, porque você ensina. Agora cultura, você não vai conseguir, é mais difícil você fazer o fit cultural. E cultura, nossa, aqui a cultura das pessoas que eu acho que a maioria devia acreditar não trabalha no gerúndio, estou fazendo, não, deixa comigo, accountability. Deu para fazer, vou executar, né? Não existe impossível não existe, eu vou descobrir. Eu gosto muito, uma vez eu li sobre isso e eu tento fazer isso, aplicar, que é quando você contrata uma pessoa, a pessoa começou, você pega um livro, fala, olha, esse livro aqui é muito importante, né, para a nossa cultura aqui, para nós, né? A gente tem um curso aqui de 12 horas que a gente gravou o Fill-In. E aí você falou, eu vou te dar esse curso aqui, vou te dar esse livro aqui, você lê para mim no final de semana e na segunda-feira você traz um resumo para mim, por favor? Você vai ter dois tipos de pessoas. Você vai ter aquele primeiro tipo de pessoa que no final de semana, pelo amor de Deus, eu vou ler um livro, nunca li um livro na vida, assisti 12 horas de curso, mas no final de semana eu tenho aniversário, final de semana eu tenho isso. Não é possível. Cara, essa pessoa, cara, já nem continua, não é possível, não vai, o final de semana inteiro, cara, você não consegue ler um livro no final de semana inteiro. Mas eu nunca li, tá tudo bem, não vou fazer um curso, tenho aniversário, pronto, isso é comportamental. Agora, vai ter aquele outro tipo de pessoa, final de semana, Mário, um livro inteiro, mas eu nunca li um livro em um final de semana, vou assistir o curso, não sei o que, eu tenho aniversário, mas deixa comigo que eu vou me dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo, e segunda-feira ele chega e fala assim, o Mário, eu não consegui ler tudo, mas eu li 10 páginas e tá aqui um resumo, pronto. Esse cara, igual o JJ falou isso, né? Esse cara é treinável. Essa pessoa, ela é treinável. Você falou isso pra ela, ela aceitou, ela tem fit, ela tem cultura, ela é get the things done. Deu uma coisa pra fazer e vai fazer acontecer. Lê, faça o seu melhor. Exato. Não importa se o seu melhor é ler metade. Você faz alguma coisa. Isso é... E a pessoa nem começa. Nem começa. Não vou conseguir. Preguiça, isso. Exato. Cara, ninguém te pediu, cara. É muito curioso. Mas tem um... Eu vou agora falar de futilidades aqui. Tem um programa que me ensinou muito sobre, cara, entrega o que dá pra entregar. Masterchef, Bruno. Vocês veem, Masterchef? Cara, muito sobre isso, cara. Cara, ferrou, deu tudo errado. Não vou conseguir. Não vai conseguir o quê, irmão? Entrega qualquer coisa. Entrega. Você tem que ir lá fazer o seu melhor e tem que mostrar que você fez, saca? E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, tipo, não importa. Só apareça e faça o seu melhor. É isso. Exato. Vamos falar de dinheiro, propósito e inovação. Inovação distingue um líder de um seguidor. Frasíssima do Steve Jobs. Quando nós tiramos o dinheiro da equação, a gente revela o que realmente a gente quer criar no mundo. Então, frase aí provocadora para nós. Você está copiando ou você está inovando? Airbnb nasceu de uma frustração. Nubank, da raiva contra os bancos tradicionais. Então, que verdade você vê e os outros não? Então, primeira pergunta. Se dinheiro não fosse um problema, o que você criaria? Assim, quando a gente fala de inovação, principalmente inovação, essa palavra, até peço licença para quem é profissional de inovação, mas eu vejo duas coisas. Tem dois tipos de inovação que eu olho bastante.
Primeiro que é incremental, que é aquilo que melhora algo que a gente já está fazendo no dia a dia. Um processo de melhoria contínua, um adiantamento de fila, um aplicativo que vai ajudar numa melhoria. E a inovação disruptiva, que é criar algo novo realmente, que já é clichê falar de Uber e Netflix, mas querendo ou não, os caras mudaram o mercado. E eu creio que como líder, cara, uma inovação, ela sempre tem que trabalhar pra gente, não o inverso. Então eu criaria algo que realmente eu sei que vai trabalhar para mim, porque a gente busca muito tecnologias, inovações e coisas para ficar bonito na fita, para ficar legal, falar, pô, eu uso esse aplicativo, nossa, a gente trabalha aqui com esse sistema que é super inovador, super legal e tudo mais, mas muitas vezes seu colaborador vai passar dias treinando para poder acessar aquela plataforma. Então eu criaria algo, não sei hoje uma solução correta, o que seria, mas que realmente vai escalar o meu negócio. Então eu buscaria uma inovação uma inovação incremental que faria com que o meu negócio melhorasse a cada dia mais. E hoje o meu papel como consultor, como pessoa que ajuda empresas, o que eu tenho feito para as empresas que eu presto serviço é isso, é buscar inovações que as inovações trabalham para os meus clientes, não ao contrário. Mas era sobre dinheiro a pergunta, né? Não, era sobre criar se não fosse o problema do dinheiro. Pauta é não ter pauta, pode mudar. Eu tô meio lesado, gente, que eu tô tomando um remédio para emagrecer que chama Monjaro. Então desculpa, viu, gente? Está sendo tomado. Eu tô tomando, vou emagrecer, vou ficar bonito. Igual a Grace falou, eu tenho 4 projetos aqui, tá ali, mas às vezes não vai porque é dinheiro e às vezes não é um problema. E às vezes até para ajudar a gente a pensar em... igual o Rodrigão falou, não precisa ser algo, não precisa ser um novo Uber, mas o que você sabe que é verdade, mas quase ninguém concorda com você. Mas, gente, você tacando as perguntas, As né? perguntinhas, né, reflexivas, né? Eu tô até marcando que eu vou estudar depois da fase. O que você sabe que é verdade, mas quase ninguém concorda com você. Quando eu vi essa pergunta, eu falei assim, cara, eu sei que é verdade que o ensino, a gente trabalha com educação, o ensino tá atrasado. Tá? O mesmo ensino da minha filha, estudando para prova, decorando, tá? Eu estudo com ela toda vez, decorando lá o que é occipital no cérebro. Eu falei, que é isso, cara? O que é feito na 1980, Revolução Industrial. Preparava o cara para trabalhar na indústria. Sirene, eu mando, você obedece, aí tem intervalo, todo mundo uniformizado. Isso é empresa, trabalhou para a Revolução Industrial, onde a escola foi feita. Desde lá, nunca passou por uma transformação, e por isso que a gente fez essa escola aqui, uma escola do futuro, onde trabalha as habilidades e competências para você usufruir do melhor especialização. Então eu sei que o ensino, que a educação convencional, faculdade, não prepara você para o futuro, não ensina você a trabalhar a sua inteligência emocional, sua inteligência espiritual, ensina prótons, elétrons, nêutrons, ensina tabela periódica, mas não ensina você a dominar sua própria mente, não ensina você a ter, né, espiritualidade, não ensina você a ter uma vida saudável, mas exige você fazer educação física, mesmo você sendo ruim em futebol, mas... você não aprende você se alimentar bem. Então a escola precisaria de uma revolução, a faculdade precisa de uma revolução. Aqui a gente tenta fazer pós-graduações que preparem isso. Na minha opinião, não queria ter especialização, mas as pessoas procuram especialização. As pessoas procuram pós-graduação, procuram um título. Então eu vejo isso, a gente vê isso. As pessoas não veem. É difícil educar, é difícil mudar, mas o diploma deveria ser um sonho, não colocar um título lá, porque eu vejo as pessoas fazem uma pós-graduação, fazem uma especialização e continuam com dificuldade. Tá? Porque ainda não está com a mente aberta de desenvolver outros lados. Então, dei um exemplo porque é isso. Ó, eu sei que precisa, eu sei que às vezes é algo que vai linkar com o seu negócio. Começar pela questão, uma verdade que eu sei que é verdade que poucas pessoas concordam. Mário, eu sei que vai concordar. Dinheiro não é o problema. Dinheiro não é o problema. E o que eu criaria se dinheiro não fosse o problema, mas é algo que eu tenho vontade de criar, que resolveria problemas de muitas pessoas, mas é impossível, que seria uma máquina do tempo para a gente ter mais tempo para fazer tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer. É só isso. Depois eu quero compartilhar. É que eu nunca tinha pensado nisso. E de acordo com a tua pergunta, com esses questionamentos, me veio isso agora e eu acho que faz todo sentido comentar, compartilhar. Eu criaria algum desenvolvimento nas empresas de criar habilidades físicas no profissional antes dele ser contratado. Porque quando a gente fala de habilidade física, de desempenho, tá tudo relacionado ao corpo, à mente, ao espírito. E se você não exercita o teu corpo físico, se você não coloca ele em ação, se você não treina isso em você, isso diz muito
a seu respeito. Então, eu acho que as empresas deveriam colocar nessa questão de futuro aptidões físicas mesmo. Antes de entrar na empresa, você vai ter que provar para mim que você consegue correr 5 quilômetros, sei lá, um exemplo. Porque aquilo já vai começar a desempenhar o tipo de profissional que você vai contratar. Se a pessoa ela vai encarar aquele desafio, se ela está disposta a cuidar primeiro do corpo dela. Porque o nosso corpo é o templo. E se você não está bem com o teu corpo, se você não está bem com você, com a tua mente, você não está bem para trabalhar, você não está bem para desenvolver o que a empresa te, eu acho que exige de você. Então, acho que a aptidão física é uma das coisas assim que seria fundamentais nas empresas. Bom, eu acho que o que, na linha do que o Mário falou, o que está errado é uma verdade, né? E é a parte do ensino. E aí eu puxo pro meu lado, porque, por exemplo, educação financeira. Eu fiz colegial na FAP, talvez a melhor escola de Ribeirão. Estudei na USP, talvez a melhor faculdade do Brasil, em administração. E a parte de educação financeira, se eu não corresse por fora, eu não saberia nada sobre. Então, assim, hoje eu tenho amigos que estão formando em medicina, odonto, tal, até, Mário, pode ser uma ideia aí para a gente conversar, que a parte de especialização, o cara é um puta profissional, só que ele não consegue estar com a mente certa, porque ele, cara, dinheiro pro cara é um problema, ele não sabe como gerir, não sabe como organizar, então entra muito, sai muito, quando não entra é um problema, e aí tem toda essa parte e entra em linha com o que eu faria, né, se dinheiro não fosse problema, o projeto que eu tenho de levar a educação financeira, tracionar mais. Então, assim, sair só de Instagram, de vídeos, começar a levar isso para espaços mesmo. Então, hoje acho que é nessa linha aí. Lá no escritório nosso, a gente tem uma situação de todos os nossos clientes, a gente procura desenvolver e faz com que o cliente pense fora um pouquinho da caixinha, chamado dinheiro novo. O que dentro do teu negócio você pode agregar? Porque às vezes ele fica muito fechado naquilo e reclamando da vida e tal, mas tem N oportunidades para ele e ele não consegue enxergar. Então a gente trabalha muito com isso, né? Dentro lá, eu e Neto, com uma situação nova também, quando nós assumimos aí juntos aí a sociedade, a gente começou a pensar diferente também nesse mesmo sentido. Então eu falo porque acontece. Uma outra coisa, acho que foi o Franklin, o Rodrigo que falou sobre Netflix e tal. Eu sei que o Gustavo gosta de futebol aqui. Alguém mais? Tá, beleza. Né? Eu sou do futebol. Cara, fantástico o aplicativo Goleiro de Aluguel. Baita negócio. Qual que é a maior dor hoje para bater uma peladinha durante a semana? Goleiro. Vamos alugar. 2 goleiros bons. Exatamente. R$30 tem, cara. E é super sucesso. Super sucesso. Meu Deus. Tem gente que está vivendo disso. Tem gente que vive disso. Sensacional. Sensacional. E eu falo assim, pô, por que eu não tive uma ideia dessa? Caramba, é a nossa dor toda vez. Pô, tá tudo mal, deu tanto lá, tal. Quem que vai no gol? Eu não vou. E aí? Entendeu? É sensacional, né? Não precisa ser o Steve Jobs. Vamos falar um pouco sobre futuro humanidade. Perguntar aqui, inteligência artificial vai mudar o mundo, mas a inteligência emocional vai decidir quem lidera. Então, dentre as perguntas aqui, o que eu mais gostei foi isso daqui, ó. O que você acredita que seus filhos vão achar um absurdo na sua geração? Celular para conversar fazendo ligação. Não existir internet. Eu ia falar isso. Como é que vocês viviam sem internet, mãe? Antes, né? Não conversar com o robô. Como que vocês trabalhavam tanto? Trabalho presencial. Todo mundo quer trabalhar de home office hoje. Por que a inteligência artificial não existiu antes? Suas pesquisas eram feitas em livros. Quem nunca fez resumo da Barça? Quem nunca fez, né? Minha filha já fala isso para mim já, é a forma de trabalho nossa, né? Eu venho lá atrás de uma dedicação com meu pai de 40 anos de uma mesma empresa. Acho um absurdo. Você bebe cerveja, papai?
Vai beber. É fácil a gente pensar há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje. Mas o que hoje, aqui, ó, falar num microfone, ser filmado, gravar um podcast, encontrar para um café da manhã, ler um livro, sei lá. Que hoje, daqui 15, 20 anos atrás, à frente, nosso filho vai falar, caramba, por que a gente fazia isso, né? Essa é a mentalidade que tem que ficar pensando o tempo todo. E para encerrar, aí vocês vão me matar, né? Mas tudo bem. Se sua vida virasse um livro amanhã, que título ele teria? Mostrar para vocês aqui o que isso faz, né? O legado mais valioso é aquele que não cabe no nosso currículo. Nós estamos escrevendo um livro todo dia. Cada dia é uma página. Cada decisão que a gente tem é uma página. Então todo mundo está escrevendo o seu livro. A gente não pensar que título ele teria é uma negligência total. Então nossa vida é um livro, nosso dia, cada dia é uma página, cada decisão nossa é uma página. Então, o que a gente gostaria que nossos netos soubessem de nós? O título seria Mulheres, como aprender a se ressignificar. Meu livro seria O Poder dos 30 Minutos. E assim como você começou a reunião sobre o aplicativo, que ele diz muito sobre quem nós somos, né? Sobre o que... E hoje eu me baseio muito por tempo, para dar tempo de fazer tudo. É a vida profissional, é a vida de mãe, é a vida com o marido, é a vida com a família. Então, o poder dos 30 minutos. Porque quando eu olho para minha agenda e eu penso, isso não vai dar tempo de eu fazer. E eu falo, 30 minutos é muito tempo. Então, dá tempo. Então, a gente tem tempo com a família, 30 minutos com o seu filho, olho no olho, 30 minutos de exercício físico, 30 minutos de uma boa leitura, mas tem que ser feito com foco e excelência. Pô, eu refleti aqui, o meu acho que seria crescer dói. E crescer dói, eu vou dar vou tentar não ser tão curto assim. Parte de todo o crescimento que eu tive na minha vida até hoje, acho que está relacionado às coisas que eu abdiquei. Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu saí de casa muito cedo, 21 anos. Depois eu vim morar em Santo André, fui morar em São Paulo, vim morar em Ribeirão. Cada vez mais estou me afastando da minha família. Então, estou abdicando de ter um convívio com minha mãe, que é a pessoa que eu mais admiro, com meus irmãos. Isso me fez ser uma pessoa muito melhor. Se eu saber valorizar, apesar disso doer muito, ser muito, para mim é uma coisa que até hoje me pesa, mas é uma coisa que me fez valorizar mais eles. Então, abrir mão de um trabalho que eu tinha um conforto absurdo para começar a empreender, porque eu sei que isso lá na frente, no longo prazo, vai me pagar. E se passar esse período de adaptação, então crescer dói. Tudo na vida que você vai fazer, que você está almejando alguma coisa melhor, você vai passar por um período de sofrimento antes, de dor, e aquilo vai te dar casca. Então acho que é um pouco disso. Acho que a minha vida foi cheia desses movimentinhos assim de machucou, mas saiu melhor. Machucou, mas saiu melhor. Eu acho que o meu seria não tenha medo. Eu sempre tive vontade de fazer muitas coisas e o medo me deixou presa por muito tempo, sabe? Medo de não conseguir, medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas, enfim, medos, né? E é muito que eu sei que é enraizado de criação isso, né? A geração dos nossos pais é totalmente diferente da nossa, né? Quando eu decidi empreender, minha mãe quase caiu para trás. Você vai largar um emprego estável desse, numa empresa grande, tal, capital aberto. Enfim, para mim não fazia sentido. Aí eu venci o medo e... Não venci, né? Enfrentei o medo e há 8 anos, quase 9 anos aí que eu enfrento o medo diariamente, que é empreender, né? Mas o que a gente vai colhendo disso faz valer a pena. Dá medo, mas vai com medo mesmo, meu filho, né? Confia no seu potencial e vai, né? Então, acho que é isso, porque eu constantemente, desde que eu resolvi empreender, eu tenho que lidar com meus medos e ir pra frente, para conseguir alcançar o que isso vai me pagar lá na frente também. Meu livro chamaria Vai Dar Certo Sem Positividade Tóxica. Porque contaria um pouco da minha história, né? Bem breve. Eu cresci na periferia, com uma família boa, mas na periferia, com escola de periferia. Era um péssimo aluno, eu reprovei 2 vezes a 8ª série por conta de comportamento. Somente depois dos 16 anos que eu comecei a tomar consciência, comecei a estudar, entrei para a faculdade, comecei a fazer tudo acontecer. Fui para a faculdade, larguei um excelente emprego que eu ganhava bem, fui para o estágio para ganhar quase nada, me endividei, entrei nesse estágio, continuei, cresci lá, fui contratado, criei uma pequena carreira lá. Quando estava bem, abri mão para abrir meu próprio escritório,
0 clientes e foi indo até onde eu tô, tá dando certo. Então, vai dar certo sem positividade tóxica, porque eu sempre fui positivo, mas sem aquela coisa tóxica, vai dar certo a qualquer custo. Não, tendo sempre um critério para seguir ali de ética, ser justo e etc. Então é isso. Primeiro, Fernando, tamo junto. E 3 anos também de repetente. Mas vamos lá. Acho que o meu livro chamaria O Renascer Depois dos 40. Eu estava morto, literalmente, né? Alguns aqui eu já mostrei até minha foto, em todos os sentidos. Módulo de trabalhar, forma de vida, e foi depois dos entre 40 e 45 anos, eu acabei na dor, precisando mudar. Então, esse seria o meu livro. O livro da minha vida, com certeza, seria Na Sua Lápide Só Estará o Seu Nome. Que eu acho que norteia a minha vida, minhas decisões. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter tudo, mas a troco de quê, né? Então, o que eu preservo, sempre preservarei o meu nome, porque só ele que eu vou levar pro caixão. O nome do livro da minha vida acho que seria Como Amar a Segunda-feira, que isso, cara, até contraria muitas pessoas que eu converso, amigos e tudo mais, só que eu sou um cara que realmente ama a segunda-feira, cara, porque eu acho que a gente tem uma nova chance de recomeçar, a gente passa o domingo em família sempre, tento não ver coisas de trabalho no domingo, só se for muito necessário mesmo, para começar na segunda-feira no gás, é aquele dia que você fala, putz, essa semana vai ser uma semana boa, vai ser uma semana cheia, uma semana legal, e vamos recomeçar e fazer tudo de novo. Então acho que seria esse título, Como Amar a Segunda-feira. Tava pensando no nome do livro e o nome seria O Desafio de Viver a Vida, né? Porque, como o Fernando falou, a gente tem essa positividade que tudo vai dar certo e a nossa vida, 99,9% das vezes, é sofrimento, né? Não tem nada de coisas boas ali. A gente está sempre tentando tirar uma coisa ruim para ter uma coisa melhor ali na frente. E eu acho que o que seria deixado seria o legado. Como ela comentou, de você ter um filho, um neto, uma família. Eu, por exemplo, vim de uma família que, cara, se for puxar o histórico da minha família, ninguém valia nada, né? Desde história, desde formas de relacionamento, um saía por uma porta porque o outro não gostava de ver a cara dele, não conseguia olhar um na cara do outro. Então, assim, essa mudança de conceito do que é uma família, do que você passou, para aquilo que você quer, eu acho que esse é o maior desafio. E como empreender, acho que é todo dia você escolhendo ali de novo, não, peraí, vamos ver de novo, vai dar certo. Então, acho que esse legado de construir e viver a vida da melhor forma possível, né? E não tudo que a gente precisa estar ali. Acho que da melhor forma possível. Porque a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer mais. E esquece de, às vezes, ser grato daquilo que a gente viu. Tava excluindo algumas coisas do celular esses dias e eu encontrei uma foto de uma conta que eu fazia em 2018 de qual seria o custo da minha vida financeira. Eu e a Amanda tinha isso, eu olhei aquilo e falei, putz, caramba, isso aqui a gente esquece de olhar. Você fala, pô, é isso aqui que fez a gente chegar aqui. Mas talvez, eu acho que nessa linha de que alguns falaram, acho que seria assim, ó, você não é o resultado das decisões que tomaram por você, né? Então, talvez a gente tenha crescido num ambiente onde as pessoas já ditaram o que você seria, né? Que você não teria sucesso, que você não conseguiria fazer uma faculdade, que você não deveria abrir uma empresa, que você tinha que ser concursada ou ser CLT para sempre, porque abrir uma empresa está fadada ao fracasso. E a gente ouve isso das pessoas, geralmente, que a gente mais ama e admira. Então, você não é o resultado daquilo que as pessoas pensam sobre você. Então, acho que seria nessa linha mesmo. Está na sua mão o poder da decisão. Esqueça o mindset, siga seu heartset, o que a faculdade não te ensina. Mas é porque se eu fosse... né, fazer um livro, eu faria para meus filhos. Eu faria como se eu escreveria como se meus filhos estivessem lendo esse livro, né? Porque um dentista que fez uma faculdade técnica e que precisou empreender e que teve muitas decisões que eu tive que seguir o meu coração, e toda vez que eu segui o meu coração nas decisões deu certo.
Então, seguir o heart set, seguir aquela voz ali do coração, que a mente tá falando um monte de preocupações, um monte de coisa errada. É você empreender, né? E aprender algumas habilidades que a gente não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade. Então, eu escrevi como se minha filha ali de 18 anos de idade estivesse lendo algo, eu hoje com 38, no meu ponto de vista hoje, não com 50 quando eu ficasse velho, 60, mas hoje. 50, os novos 50. Mas na mentalidade de hoje, que eu queria que ela lesse com 18, a mentalidade que eu tenho hoje, porque eu sei que eu passei toda essa vida de faculdade, início de carreira e trabalho e tal, até ela conseguir criar uma maturidade. Acho que o tema o título do meu livro, da minha vida, seria, talvez, Você Não Está Sozinho, entendeu? Por duas questões. Primeiro, para você não se achar a última bolacha do pacote, né? Porque todo mundo está passando a mesma coisa, né? E segundo, que você pode contar com a ajuda de todo mundo aí, como a gente está fazendo aqui. Com pessoas incríveis, mais um café da manhã, obrigado. Isso aqui é enriquecedor, faz a gente ser pessoas melhores e, consequentemente, profissionais melhores. Esse foi o First Coffee, onde o networking vira legado. ChatGPT arrasou aqui.